Olá, eu sou a psicóloga Lívia e hoje eu tô aqui para contar para vocês três situações que me foram relatadas e as pessoas relataram indignadas porque elas ficaram pensando: poxa, o que esses pais estão fazendo diante dessas crianças de 2 ou 3 anos? A gente não tá aqui para criticar ninguém, a gente tá aqui para aprender. E se você também tem interesse em aprender a respeito de desenvolvimento das crianças pequenas, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você sempre vai ter notícias a esse respeito. A gente também fala da vida emocional das mães. A nossa intenção é que as crianças possam se desenvolver com a melhor saúde mental possível. E nós, adultos, é que temos que contribuir para isso, não é verdade? É verdade. Então, essas três histórias foram assim. A primeira história que me foi relatada era de a pessoa que me contou, né? Ela tava na praia e a gente não tá aqui também pra pensar se tem que ir pra praia, não tem que ir, enfim, foi, ok? Então essa pessoa estava lá e viu que tinha dois irmãozinhos. Um maiorzinho, ela chuta que deve ter uns 7 anos, e o outro pequenininho, que ela chuta também que deve ter uns 3 anos por aí. E esses meninos, eles iam até o mar e voltavam. Iam e voltavam. E os pais estavam sentados na areia um pouco distantes. E aí, num determinado momento, o menininho mais velho, sabe-se lá Deus por que cargas d'água, deixou o menorzinho para trás. E quando ele deixa o menorzinho para trás, o menorzinho vai indo, para no meio do caminho, segundo o relato deles, chora, 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 chora. Aí os pais começam a gritar: Fulano, vem, Fulano! Bravos, extremamente irritados no relato deles. E aí essa criança anda mais um pouquinho, para, chora, 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 chora. E aí os pais vão sempre gritando, sempre repetindo aquela coisa do: ah, fulano, você tem que aprender, vem aqui, é só vir, é só vir. Você tem que aprender, né? E aí eles contam, né, que ouviam as pessoas falando: não, ele tem que aprender, ele tem que vir sozinho, é só vir até aqui, a gente tá chamando. Ok, essa é a situação 1. Situação 2. Na segunda situação, uma mulher tá na rua, né, numa avenida. Então, me relatam que estavam almoçando de frente para a rua e essa mulher vai numa avenida com uma criança aí de aproximadamente 2 anos, pelo cálculo deles, né? E aí, essa criança, com o carrinho na mão, resolve sair com esse carrinho, empurrando o carrinho pela calçada, e essa mulher, cheia de sacolas, cheia de coisas ali, bolsas, não consegue segurar a criança, né? Uma criança de 2 anos, ela é rápida, ela vai mesmo. E a criança brincando, e essa mulher, imaginamos aí, né, com medo de repente que ela vá pra rua, não deixa as suas sacolas e vai atrás da criança e fica gritando para essa criança voltar, para essa criança vir, para essa criança ficar perto, né, até tenta dar uns passos e segurar na criança e segurar as sacolas ao mesmo tempo. E depois de um tempo ali aparece um rapaz, que pelos relatos deles provavelmente era um par amoroso aí dessa mulher. E aí ele ajuda a segurar as sacolas e ela pode conter a criança. Mas até isso, muito berro, muito grito, e essa criança indo pra lá e pra cá, na rua e na calçada, né? Ali muito perto da rua. Inclusive eu falei: gente, como é que vocês não vão lá dar um suporte pra essa coitada dessa mulher, né? Então, dica: se você vê uma pessoa numa situação assim, ofereça-se para ajudar. Mas esse não é o nosso foco. Terceira situação, né? Dá pra ver que esses pais estão meio perdidos, né? Terceira situação. Essa situação foi relatada por uma pessoa bem próxima a mim, que supõe, né? Entende, né? Pelo que tá escutando. Ela não tá vendo, ela tá ouvindo só o que tá acontecendo. A criança grita pela mãe e chora. Chora bastante.
E a mãe grita de volta para essa criança, por que que não me chamou logo? Por que que não me chama? Fica aí só chorando, por que tanto choro? E um queixume em torno dessa criança, e aí afirma para a criança que se ela não chamar logo de uma vez, vai ficar no vaso chorando, né? Então, assim, vaso sanitário, provavelmente, vai ficar aí chorando e berrando com a criança, inclusive assim, é para me chamar, não é para chorar, se você ficar chorando, eu vou bater em você. Então, vamos pegar essas três situações, porque elas acabam falando da mesma coisa. Então, esses pais, na tentativa de ensinar alguma coisa para essas crianças, uma espécie de uma autonomia, de uma sacada por parte dessas crianças sobre como lidar com aquelas situações, elas acabam só cobrando, né? Então, os pais na praia acabam dizendo, ele tem que aprender, a mãe na rua, volta aqui fulano, a outra, se você não me chamar, ficar aí chorando, você vai apanhar. Então, é evidente que essas crianças têm coisas a aprender, mas como esse processo de aprendizagem vai acontecer, depende muito da condução. Se os pais ficam numa postura meramente de cobrar, essa criança não vai estar aprendendo. Não é porque você simplesmente acha que essa criança tem que saber alguma coisa que ela vai ter um insight e pronto, né? Que essa criança vai chegar à conclusão. Vamos pegar o exemplo da praia, né? Que essa criança vai pegar a conclusão sozinha de que os pais estão logo ali na frente, então é só se acalmar e ir, né? Não é bem assim que funciona. Se a gente for pegar a situação da outra criança na rua com o carrinho, né? A criança pegou o carrinho e vamos lá pela rua, vamos levar esse carrinho. E quando a mãe diz, fulano, vem aqui, não corra, não fuja, essa criança não vai ter um insight de que, poxa, acho que é perigoso, eu vou lá junto com a mamãe. Ou mesmo a outra criança no banheiro, não vou ficar chorando, né? Se eu chamar minha mamãe, ela vem aqui e resolve o problema e tá tudo certo. Então, esse insight não vem com você gritando lá de longe. Isso não vai acontecer. Por quê? Essas crianças são muito pequenas e elas estão num processo de desenvolvimento muito intenso do cérebro. A gente pode ter um ambiente organizado, controlado, que a criança até conhece, no caso da rua e no caso da praia não, isso só se aplica ao caso do banheiro, né? Então, de repente, é um ambiente que a criança já conhece, mas ela já conhecendo esse lugar, se ela tem alguma coisa na cabecinha dela que deu uma desenvolvida, às vezes tem alguma coisa nesse ambiente ou nessa situação que passava desapercebida para ela e que ela dominava, não se importava. Mas o mero desenvolvimento dela faz com que ela perceba coisas que antes ela não percebia e que ela não sabe lidar. E aí, na incapacidade de lidar com alguma coisa, o que a criança faz? Ela chora, gente, porque é tão difícil explicar. Quantas pessoas adultas não conseguem explicar o que estão sentindo, não conseguem explicar a percepção delas em relação a alguma coisa? Então essa criança chora e todo choro é dirigido a alguém. Mas quando esse choro que está sendo dirigido para uma mãe, para um pai, escuta você vai apanhar, a criança só aprende uma coisa, que ela não pode chorar. Ela não aprende a lidar com a situação porque ela teve uma ameaça de apanhar. Então, mesmo que a sua criança esteja num ambiente em que você acredita que ela já conheça, esteja ali disponível para ajudá-la a lidar com esse ambiente. É como se fosse assim, aquela situação sempre esteve ali. Para você que é adulto, o ambiente não mudou. Mas para aquela criança que teve uma parte do cérebro dela que se desenvolveu um pouquinho mais, cai a ficha de alguma coisa que ela nunca tinha percebido e ela fica assustada, aterrorizada, sem saber o que fazer com
com aquela novidade. E aí, 2 anos, 3 anos, né? Porque depois essa pessoa viu quem era a criança, né? Numa outra situação. E aí acaba acontecendo, né? Vizinhança, né? Então, primeiro ouviu, e aí depois acabou vendo que tinha uma criancinha mais ou menos dessa idade ali naquela casa. Então, quando você tem esse tipo de resposta, né, numa fase que é uma fase muito importante para o desenvolvimento, que é quando a criança está passando do uso das fraldas para o uso do vaso, e aí tem um monte de implicações psicológicas nisso, você vai apanhar não ajuda em nada, né? Não faz a criança aprender nada, além de que não adianta pedir ajuda, porque a ajuda pode trazer sérios problemas para ela. Já nas outras duas situações, a criança pode estar ou não passando por um processo de desenvolvimento, pode estar ou não ganhando alguma coisa ali em termos de raciocínio, mas de fato é um ambiente diferente, né? Mesmo que a criança more numa praia ou more naquela rua que ela tá, é muito grande, né? A dimensão de uma avenida, a dimensão de uma praia, a movimentação desses lugares é muito grande para a cabecinha de uma criança sozinha dar conta, né? E aí, quando a primeira criança, né, começa a chorar, né? E aí as pessoas falaram para mim assim, a criancinha chorava, os pais gritando lá de longe, aí ela levantava, andava um pouquinho e chorava. E foi, né, nesse movimento, até que um dos dois, o pai ou a mãe, foi lá e recolheu a criança. Então, é uma tentativa de se organizar, né? Então, a criança vai tentando lidar com aquele pedacinho ali que ela dá conta, levanta, mas esses 1 metro, 2 metros que essa criança pequenininha anda num ambiente muito aberto, traz tantas novas informações e ela já tá insegura, ela já tá estressada, ela já tá com medo, já traz tantas novas informações e esse senso de estou sozinho, estou desamparado, não sei o que fazer, o mundo acabou, que ela chora de novo. Aí ela tem todo um processo de se reorganizar de novo para dar conta de andar mais 2 ou 3 metrozinhos. Então, a gente não pode se enganar, porque aquela criança já fala, já anda sozinha, já come sozinha. A gente não pode se enganar achando que é um mini adulto. Não é. Não pensa como você. Não é porque você tem clareza desse ambiente, que é tudo muito óbvio, que é tudo muito tranquilo, que vai ser assim para essa criança também. Não vai. E aí a história do ele tem que aprender. Mas então, vamos ensinar, deixar algumas coisas, na verdade, deixar a grande maioria das coisas para que as crianças aprendam sozinhas e tenham um insight sozinhos, só porque você acha que seu filho é esperto, é uma falta assim de conhecimento de como funciona o cérebro da criança, de como funciona o desenvolvimento da criança e do quanto que você é importante para essa criança, por muito, 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 muito tempo, né? O quanto que você vai ter que fazer a função daquela parte do cérebro que ainda não está totalmente madura para a tua criança. Não fazer tornando a criança dependente, mas fazer sustentando para que essa criança consiga dar um passinho além. Então, você vai fazer uma função de suporte. Então, chorou a primeira vez lá, viu que não dá conta, vai até a criança, né? E aí pode, por exemplo, dizer para a criança assim... o papai tava lá, a mamãe tava lá e você aqui. É só você ficar olhando pro papai e pra mamãe quando você estiver longe, só olhar pro papai e pra mamãe e ir direto pro papai e pra mamãe. Quer tentar ir pra mamãe? O papai fica aqui e você vê a mamãe e você vai direto pra mamãe. E o papai tá aqui. Qualquer coisa, o papai tá aqui. Então, aí você vai estar ensinando
de fato, essa criança a lidar com aquele ambiente desconhecido, por exemplo. Então, se o seu filho está fazendo alguma coisa e ele começa a ter uma crise de choro, uma crise de desespero, não é birra, não é para te testar, não é para te provocar, não, nada disso. Né? As crianças pequenas não estão fazendo isso. Elas estão desorganizadas e elas mentalmente e elas precisam de ajuda. Já no caso da outra situação, eu fiquei me perguntando o que essa mulher estava fazendo na rua, cheia de sacolas, com uma criança de aproximadamente 2 anos, com um brinquedo na mão, que era um carrinho. Então é claro que essa criança ia querer colocar no chão, né? Rodar o carrinho, já que tinha tantos carrinhos, né, em volta. Eu fui entrevistando, né, a respeito da situação para poder falar aqui com vocês. E aí depois vem, né, uma pessoa e socorre essa mulher, e pelo comportamento dos dois que me foi relatado, acredito que era um par. Então, não importa se o seu filho pequenininho, de 2 anos, 3 anos, 4, né? Que cada criança é uma, mas nessa fase toda, se você faz um combinado com ele, olha, nós vamos agora daqui até tal lugar, e a mamãe precisa levar esse monte de coisa, não, você leva o seu carrinho, mas tem que andar perto da mamãe e não pode soltar da mão da mamãe, e tal. Claro que esse combinado é muito importante, mas não é porque o seu filho te disse, tá bom, mamãe, que vai sair tudo como você imaginou. Se você expõe a sua criança a um ambiente que vai encher a cabecinha de informação, e aí esse monte de informações novas estão ali brigando, essa criança não consegue processar tudo isso, ela vai ter atitudes que, na verdade, ela tá tentando lidar com aquilo do jeito que ela pode. Então, chutando, tá? Chutando que essa mulher deu problema lá com o marido e simplesmente saiu na frente do marido, cheia de sacola, toda poderosa, porque vou eu, minhas sacolas e os meus filhos. Não sei se era o caso, mas se for, né? Se você já se viu nessa situação, é importante saber. Não arme contra você mesma, né? Para o pai também, não arme contra você mesmo. Se você está com uma criança pequena, num ambiente muito novo, num ambiente que vai trazer muita informação, num ambiente agitado, não é porque essa criança, quando ela te diz, tá bom, mamãe, né? Primeiro, a gente nem sabe se ela entendeu todas as instruções que foram dadas. Segundo, ela não tá mentindo para você. Na hora que ela te diz, sim, mamãe, tá bom, mamãe, ela de fato concordou, mas ela não consegue bancar. Quem tem que bancar é você. Então aí são exemplos de 3 pais perdidos e que não conseguiram ajudar seus filhos no momento em que eles precisavam muito de ajuda. Então, se você conhece pessoas, se você tem filhos, se você conhece pessoas que querem ter filhos e gostariam de entender um pouquinho mais sobre desenvolvimento, sobre como funciona a cabeça da criança, sobre como agir numa determinada situação ou em outra, né? Então aí a gente faltou a do banheiro, né? Só vai no banheiro, né? Só vai, socorre a criança, ajuda a criança, depois você conversa. Então, se você acha que esse tipo de informação é importante, divulgue. Tanto a informação que eu ofereço, quanto a informação que muitas pessoas estão aí oferecendo sobre desenvolvimento. É nossa responsabilidade ajudar as crianças a ter o melhor desenvolvimento possível para que elas tenham saúde mental. É isso que a gente quer pra gente e é o que a gente quer para todas as crianças. É isso, eu vou ficando por aqui. Até mais!